Existe uma guerra acontecendo agora dentro de você, e a maioria dos cristãos está perdendo sem nem perceber. Não é uma batalha nos cultos, nas reuniões ou nas redes sociais. É travada todos os dias na sua mente, nas suas escolhas, nas influências que você aceita. Uma advertência profética alertou: o verdadeiro conflito do cristão não está lá fora, está dentro, e a derrota começa quando você pensa que está em paz. 3 batalhas invisíveis decidem agora quem você será amanhã. Existe uma guerra acontecendo agora dentro de você, e a maioria dos cristãos está perdendo sem nem perceber. Não é uma batalha nos cultos, nas reuniões ou nas redes sociais. É travada todos os dias na sua mente, nas suas escolhas, nas influências que você aceita. Uma advertência profética alertou: o verdadeiro conflito do cristão não está lá fora. Está dentro, e a derrota começa quando você pensa que está em paz. Se essa mensagem está tocando algo em você, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos alertas. E nos comentários, escreva apenas: estou na batalha. Isso vai fortalecer você e outras pessoas que também estão lutando. O que poucos sabem é que a vida cristã não é uma jornada tranquila de domingo a domingo. Ela é, na verdade, um conflito constante. Ellen White, uma das vozes proféticas mais contundentes da história cristã, descreveu esse combate com uma clareza perturbadora. Ela não estava falando de demônios visíveis ou tentações óbvias. Ela estava falando da guerra silenciosa que acontece dentro de cada um de nós. E o mais assustador, a maioria dos cristãos nem sabe que está nessa guerra. Hoje, você vai descobrir 3 batalhas que todo verdadeiro seguidor de Cristo enfrenta. Batalhas que não aparecem nos sermões populares. Batalhas que não são combatidas com emoção passageira ou ritual religioso. São lutas profundas, diárias, invisíveis, mas decisivas. E se você não aprender a reconhecê-las, pode estar perdendo terreno sem perceber. Pode estar chamando de paz aquilo que, na verdade, é rendição espiritual. Ellen White advertiu que o maior perigo não vem do mundo lá fora. Vem de dentro, vem da mente que não vigia, do caráter que cede aos poucos, das influências que você aceita sem questionar. E a verdade mais difícil de aceitar é esta: você pode estar frequentando a igreja, lendo a Bíblia, orando todos os dias, e ainda assim estar perdendo essas batalhas. Porque elas não acontecem no altar, elas acontecem no secreto, no pensamento que você deixa passar, na escolha que ninguém vê. As 3 batalhas que vamos revelar agora não são teorias, são realidades espirituais que estão moldando quem você é neste exato momento. E o que você fizer com essa verdade hoje pode mudar completamente o seu amanhã. Porque a vitória na vida cristã não é construída em momentos de glória, é construída em hábitos espirituais diários que ninguém aplaude. Prepare seu coração. Essa mensagem pode incomodar, mas ela também pode libertar. A primeira batalha acontece num território que você raramente vigia, a sua mente. E é exatamente aí que você está mais vulnerável. Porque a mente é o campo de guerra invisível onde tudo começa. Cada pensamento que você permite, cada imagem que você aceita, cada ideia que você deixa entrar, tudo isso está moldando quem você é. Ellen White foi direta. A cidadela da alma está na mente. E se a mente cai, tudo o mais desmorona. O problema é que a maioria dos cristãos acha que pensamento não tem consequência, até perceber que já perdeu o controle. Você já reparou como é fácil deixar a mente vagar? Como é simples aceitar qualquer conteúdo, qualquer distração, qualquer fantasia? A Bíblia diz: guardai o vosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas quantos cristãos realmente guardam seus pensamentos?
Quantos vigiam o que consomem, o que assistem, o que permitem entrar pela porta, dos olhos e dos ouvidos? A verdade é que a maioria vive no piloto automático mental. E quando você não controla sua mente, outra coisa controla. Ellen White alertou que Satanás trabalha principalmente na mente. Ele não precisa aparecer visivelmente, ele apenas precisa plantar um pensamento, uma dúvida, uma fantasia, um ressentimento. E se você não rejeitar isso no instante em que surge, aquilo cresce, vira hábito, vira caráter, vira destino. A batalha da mente não é travada uma vez, por semana no culto. Ela é travada agora, neste segundo, no pensamento que acabou de passar pela sua cabeça. E aqui está o ponto mais perigoso. Você pode estar orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja e ao mesmo tempo alimentando pensamentos que destroem tudo isso. Pensamentos de inveja, de luxúria, de amargura, de orgulho, de autopiedade. E o pior é que ninguém vê, só você e Deus. Mas esses pensamentos não ficam escondidos para sempre. Eles transbordam, viram atitudes, viram palavras, viram escolhas. E quando você percebe, já não sabe mais como voltou a cair. A vitória nessa batalha começa com uma decisão brutal: vigiar cada pensamento como se sua vida espiritual dependesse disso, porque depende. Paulo disse: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é poesia, é guerra, é disciplina mental, é rejeitar imediatamente aquilo que não vem de Deus, é escolher no que pensar, é cortar o ciclo antes que ele se repita. É brutal, é difícil, mas é a única forma de vencer. Talvez essa seja a sua luta agora. Talvez você saiba exatamente do que estou falando. Pensamentos que você não conta para ninguém, que você tenta esconder até de si mesmo, mas que estão ali, corroendo por dentro. A boa notícia é que você não precisa vencer sozinho. A má notícia é que ninguém pode vencer por você. Essa batalha é sua e ela está acontecendo agora. A pergunta é: você está lutando ou já se rendeu? A segunda batalha é ainda mais profunda, a batalha do caráter. E essa é a que mais cristãos perdem sem perceber. Porque caráter não é o que você mostra. É o que você é quando ninguém está olhando. É a escolha que você faz no secreto. É a reação que ninguém vê. É o que sai de você quando a pressão aperta. Ellen White disse algo perturbador. O caráter é revelado não por obras ocasionais de bondade, mas pela tendência das palavras e atos habituais. Ou seja, você não é o que finge ser. Você é o que você repete. Quantos cristãos vivem uma vida dupla e nem percebem? Gentis na igreja, mas ríspidos em casa. Generosos quando estão sendo observados, mas mesquinhos no privado. Pacientes com estranhos, mas impacientes com a família. Isso não é santidade, é teatro espiritual. E o mais triste é que muitos acham que estão bem, porque comparam seu interior com o exterior dos outros, mas Deus vê o que ninguém vê. E o caráter real é revelado exatamente ali, no que ninguém testemunha. A Bíblia deixa claro: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é no coração que a batalha do caráter acontece. É ali que você decide se vai ceder à irritação ou cultivar paciência, se vai alimentar o orgulho ou escolher a humildade, se vai buscar sua vontade ou se render à vontade de Deus. Essas decisões não acontecem uma vez, elas acontecem 1000 vezes por dia. E cada escolha está formando quem você será amanhã. Ellen White foi radical nesse ponto. Ela ensinou que o caráter é a única coisa que levamos desta vida para a eternidade. Não seus bens, não sua reputação, não seus talentos, apenas seu caráter. E ele está sendo formado agora, nas pequenas escolhas, nas respostas que você dá quando está cansado,
nas atitudes que você toma quando está sozinho, nas palavras que você solta quando está irritado. Tudo isso está esculpindo sua alma e você nem percebe. O grande engano é achar que caráter se constrói em momentos especiais. Não. Caráter se constrói nos momentos comuns, no trânsito, na fila do mercado, no comentário que você quase fez, na verdade que você quase escondeu, na promessa que você quase quebrou. Cada vez que você cede um pouco, você está moldando um caráter fraco. Cada vez que você resiste, você está construindo firmeza espiritual. E a soma dessas escolhas define tudo. Talvez você esteja percebendo agora que há áreas do seu caráter que você nunca trabalhou de verdade. Talvez tenha traços que você justifica, que você chama de jeito de ser, mas que na verdade são falhas espirituais. Talvez você precise parar de se comparar com os outros e começar a se comparar com Cristo. Porque a batalha do caráter não é sobre ser melhor que os outros. É sobre se tornar parecido com Ele. E isso dói. Mas é o único caminho real. A terceira batalha é a mais sutil e, por isso, a mais perigosa. A batalha das influências. Porque você não percebe quando está sendo moldado. Você acha que é livre. Acha que pensa por si mesmo. Acha que suas escolhas são totalmente suas. Mas a verdade é que você é profundamente influenciado por tudo o que consome, por todos com quem convive, por tudo o que permite entrar na sua vida. E o mundo sabe disso. Por isso, ele investe bilhões para moldar seu modo de pensar, sentir e agir, aos poucos, sem você perceber. Ellen White alertou: Satanás está constantemente buscando atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. E ele faz isso através das influências, através da cultura, através da mídia, através das vozes que você escolhe ouvir, através dos valores que o mundo normaliza e que você, sem perceber, começa a aceitar. E o pior, você pode estar sendo influenciado e achando que está apenas informado. Pode estar absorvendo veneno espiritual e achando que está apenas atualizado. Pense bem, o que você consome diariamente? Quais vozes têm mais espaço na sua mente do que a voz de Deus? Quantas horas você passa nas redes sociais comparado com quantos minutos você passa em oração? Que tipo de conteúdo você permite entrar pelos seus olhos? Que tipo de conversa você aceita? Que tipo de música você ouve? Que tipo de amizade você mantém? Tudo isso está te influenciando, tudo isso está te moldando. E se você não escolher conscientemente suas influências, o mundo escolhe por você. A Bíblia é clara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas como renovar a mente se você está constantemente alimentando-a com o padrão do mundo? Como resistir à pressão social se você está cercado apenas de vozes que reforçam aquilo que Deus condena? Como manter pureza se você normaliza impureza? A verdade dura é esta: você se torna aquilo que você consome. E se você consome o mundo, você se torna mundano, mesmo que ainda se chame de cristão. Ellen White foi firme ao ensinar que precisamos escolher nossas companhias, nossos entretenimentos, nossas leituras, não por legalismo, mas porque sabemos que somos vulneráveis, sabemos que influências erradas enfraquecem a fé, sabemos que amizades mundanas esfriam o coração para Deus, e sabemos que, aos poucos, sem perceber, podemos estar vivendo exatamente como o mundo vive, apenas com uma capa religiosa por cima. Talvez você precise fazer uma limpeza espiritual urgente. Talvez precise cortar influências que estão te afastando de Deus. Talvez precise ser radical em relação ao que você permite entrar na sua vida. Talvez precise escolher amizades que te aproximam de Cristo, não que te afastam. Essa batalha é real.
E ela está sendo travada agora. A cada post que você curte, a cada série que você assiste, a cada conversa que você aceita, você está sendo moldado. A pergunta é: por quem? Ellen White não romantizou a vida cristã. Ela a descreveu como é: um conflito diário, intenso, pessoal. Ela escreveu: a vida cristã é uma batalha e uma marcha. Não é um passeio espiritual, não é uma experiência emocional ocasional. É uma guerra constante entre a carne e o espírito, entre a vontade própria e a vontade de Deus, entre o eu que quer reinar e o Cristo que deve reinar. E essa batalha não dá trégua. Ela acontece todos os dias, do momento em que você acorda até o momento em que você dorme. O problema é que muitos cristãos esperam que a vida espiritual seja automática. Acham que depois de aceitar Jesus, tudo fica mais fácil. Mas a verdade é o oposto. Quando você decide seguir a Cristo de verdade, a batalha intensifica. Porque agora você está numa guerra declarada contra o pecado, contra o mundo e contra sua própria natureza carnal. E isso não é fácil, não é confortável, não é popular, mas é real. E quem ignora esse conflito acaba sendo derrotado sem nem lutar. Paulo descreveu esse conflito com honestidade brutal. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o grito de todo cristão sincero. A frustração de querer agradar a Deus, mas perceber que há uma força interna lutando contra isso. E Ellen White confirmou: o conflito é interno, é pessoal, é silencioso, mas é real. E a vitória não vem por acidente. Ela vem por decisão consciente, renovada a cada dia, a cada hora, a cada momento de tentação. Aqui está a verdade que poucos pregam. Você nunca vai chegar num ponto onde a batalha acaba. Enquanto você viver neste mundo, haverá luta, haverá tentação, haverá momentos em que você vai querer desistir, haverá dias em que vai parecer impossível continuar. E é exatamente nesses momentos que você descobre se sua fé é real ou se é apenas emocional. Porque fé verdadeira não é ausência de luta, é persistência dentro da luta. Ellen White ensinou que a vitória não é ausência de tentação, é escolha constante de resistir, é render-se a Cristo todos os dias, é morrer para si mesmo, é tomar a cruz diariamente. E isso não é poético, é doloroso, é renúncia, é abrir mão do que você quer para abraçar o que Deus quer. É dizer não ao pecado mesmo quando todo o seu ser grita sim. É escolher obedecer mesmo quando não há testemunhas, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém saberá. Talvez você esteja cansado dessa batalha. Talvez esteja pensando: quando isso vai ficar mais fácil? A resposta é: não vai, pelo menos não do jeito que você espera. Mas você vai ficar mais forte, vai ficar mais firme, vai aprender a depender de Deus de um jeito que nunca dependeu antes. E vai descobrir que a vitória não está em não ser tentado, está em não ceder. E nisso, com Cristo, você pode vencer todos os dias, até o fim. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: a vitória espiritual não acontece em momentos de glória. Ela é construída em hábitos diários que ninguém vê. Ellen White foi direta nisso. Ela ensinou que a força espiritual vem da comunhão constante com Deus, não de experiências ocasionais, não de conferências inspiradoras, não de momentos emocionais no culto, mas de hábitos diários e secretos de oração, estudo da palavra e vigilância. E o problema é que hábitos são chatos, não têm glamour, não dão visualizações, mas são a diferença entre vitória e derrota. Pense nos atletas de elite. Eles não vencem na competição, eles vencem no treino, nos milhares de repetições, nas madrugadas acordando quando ninguém vê, nos momentos de disciplina brutal, quando tudo neles quer desistir. A vitória no palco é apenas a manifestação pública de uma guerra privada que foi vencida antes.
E é exatamente assim na vida espiritual. Você não vence tentação na hora da tentação. Você vence na preparação, no hábito de oração que você mantém, na palavra que você guardou no coração, na comunhão que você cultivou. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas de que adianta ter a lâmpada se você nunca a acende? De que adianta ter a Bíblia na estante se você não a lê? De que adianta saber que deveria orar se você nunca ora? A questão não é conhecimento, é prática, é hábito, é disciplina. E Ellen White alertou: a negligência nos hábitos espirituais é a porta de entrada para a derrota. Aqui está o que acontece. Você começa relaxando na oração. Depois, pula um dia de leitura bíblica. Depois outro. Depois você percebe que não está vigiando mais seus pensamentos. E aos poucos, sem perceber, você está espiritualmente fraco, vulnerável. E quando a tentação vier, e ela sempre vem, você não terá força para resistir. Porque força espiritual não se improvisa, ela se constrói, diariamente, em segredo. Quando ninguém está olhando e ninguém está aplaudindo. Ellen White comparou a vida espiritual a uma planta. Se você não a rega, ela murcha. Se você não cuida, ela morre. E não adianta regar uma vez por semana e esperar que ela cresça forte. É preciso cuidado constante, atenção diária. E o mesmo acontece com sua alma. Você não pode viver de experiências passadas. Não pode viver da fé de outras pessoas. Não pode esperar que Deus faça por você aquilo que Ele já te deu recursos para fazer. Você precisa cultivar sua própria vida espiritual, todos os dias, sem exceção. Talvez você precise ser honesto agora. Quais são seus hábitos espirituais reais? Não os que você gostaria de ter, os que você realmente tem. Quanto tempo você passa com Deus comparado com quanto tempo passa no celular? Quanta energia você coloca na oração comparado com quanta energia você coloca em outras coisas? A resposta a essas perguntas revela onde está seu coração e revela por que você está vencendo ou perdendo as batalhas espirituais. Porque vitória não é sorte, é hábito. Aqui está um perigo real. Ao ouvir sobre essas batalhas, você pode cair em dois extremos. O primeiro é a culpa paralisante. Você ouve tudo isso e pensa: eu nunca vou conseguir. Eu sou fraco demais. Já falhei tantas vezes. E aí você desiste antes mesmo de lutar. O segundo extremo é o legalismo. Você transforma tudo em regra rígida, em peso insuportável, em religiosidade sem graça. E nenhum desses caminhos leva a Cristo. Ellen White ensinou o equilíbrio. Esforço humano com dependência divina, responsabilidade pessoal com graça abundante. A verdade libertadora é esta: você não vence essas batalhas sozinho. Nunca venceu, nunca vencerá. Paulo foi claro: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele, não em si mesmo. A força não é sua, a vitória não é sua, a capacidade não é sua. Mas a escolha é, a rendição é. A decisão de buscar a Deus diariamente é. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser dependente. E há uma diferença enorme entre tentar ser bom por esforço próprio e permitir que Cristo viva em você. Ellen White escreveu algo poderoso. Cristo não requer de nós o impossível. Ele não espera que confiemos em nossa própria força. Ele nos convida a nos achegarmos a Ele, a nos unirmos a Ele. Percebe? Não é sobre você ser forte o suficiente. É sobre você estar conectado à fonte de força. Não é sobre você nunca cair. É sobre você se levantar sempre que cair. Não é sobre perfeição imediata. É sobre direção constante. E isso muda tudo. Mas atenção, graça não é desculpa para relaxar. Misericórdia não é permissão para continuar pecando. Paulo perguntou: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo respondeu: de modo nenhum. A graça te salva.
mas também te transforma. Ela não te deixa onde você está. Ela te leva para onde você precisa estar. E isso exige cooperação. Exige que você lute, que você resista, que você escolha a santidade mesmo quando dói. O equilíbrio está aqui. Você luta como se tudo dependesse de você, mas confia como se tudo dependesse de Deus. Porque ambos são verdade. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer, mas você não pode fazer nada sem Ele. Então você ora, você vigia, você escolhe bem, você cultiva hábitos, você resiste tentação, mas tudo isso sabendo que só vence porque Ele está com você, só resiste porque Ele te sustenta, só permanece porque Ele te guarda. Talvez você precise parar de se punir pelas falhas passadas. Talvez precise parar de tentar ganhar o amor de Deus através de performance espiritual. Talvez precise entender que Ele já te ama completamente e quer te transformar profundamente. Não é culpa, é convicção. Não é medo, é reverência. Não é peso, é propósito. E quando você entende isso, a batalha continua. Mas você não luta mais sozinho. Você luta com Ele, e isso muda tudo. Aqui está o que muitos não entendem. Você pode ignorar essas batalhas, mas elas não vão ignorar você. Você pode fingir que não existem, pode minimizar, pode achar que está tudo bem porque está indo à igreja. Mas a realidade espiritual não muda só porque você fecha os olhos para ela. Ellen White foi clara. Muitos que professam ser cristãos não estão se preparando para a vinda do Senhor. Estão negligenciando a preparação necessária. E negligenciar essas batalhas é negligenciar sua própria salvação. O que acontece quando você ignora a batalha da mente? Você se torna presa fácil. Seus pensamentos te dominam, suas fantasias te controlam, seu passado te aprisiona. E você vive uma vida cristã superficial, sem poder, sem convicção, sem transformação real. Você pode até parecer cristão por fora, mas por dentro você está sendo consumido por pensamentos que destroem sua paz, sua pureza e sua comunhão com Deus. E o pior, você se acostuma, normaliza e chama isso de vida normal. O que acontece quando você ignora a batalha do caráter? Você se torna alguém dividido, uma pessoa na igreja, outra em casa, um comportamento em público, outro em privado. E essa divisão te corrói por dentro, destrói sua integridade, destrói seu testemunho e destrói sua própria alma. Porque você sabe que está vivendo uma mentira, você sabe que não é quem aparenta ser, e essa dissonância espiritual te adoece, te enfraquece e te prepara para uma queda que você nem vê vindo. O que acontece quando você ignora a batalha das influências? Você é moldado pelo mundo sem perceber. Seus valores mudam, suas prioridades mudam, sua visão de certo e errado muda. E aos poucos, você está pensando, falando e vivendo exatamente como alguém que não conhece a Deus. A única diferença é que você ainda vai à igreja, mas sua mente, sua vida, suas escolhas são completamente mundanas e você nem percebe, porque a mudança foi tão gradual que você não notou quando deixou de ser sal e luz. Ellen White alertou sobre algo chamado engano fatal. É quando você acha que está bem espiritualmente, mas está completamente perdido. É quando você se sente seguro, mas está em perigo mortal. É quando você pensa que está no caminho certo, mas está caminhando direto para a destruição. E sabe o que alimenta esse engano? Ignorar as batalhas, relaxar na vigilância, achar que só dessa vez não faz mal, achar que todo mundo faz isso, achar que Deus entende. Até que você percebe, você estava certo sobre Deus entender, mas errado sobre Ele aceitar. Talvez você precise acordar agora. Talvez precise enxergar que sua vida espiritual não está tão bem quanto você pensava. Talvez precise reconhecer que você está perdendo batalhas que nem sabia que estava lutando. E isso não é para te desanimar.
é para te despertar, porque ainda dá tempo, ainda é possível mudar, mas só se você parar de ignorar a guerra e começar a lutar de verdade. Ellen White chamou de reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Não de emoção religiosa, não de eventos empolgantes, mas de piedade real, de santidade prática, de vida transformada. E ela foi direta. É a ausência do Espírito que torna o Evangelho sem poder. Ou seja, você pode ter toda a verdade doutrinária correta, toda a teologia certa, toda a estrutura religiosa, mas se não houver vida espiritual real, tudo isso é apenas forma, sem poder. E vivemos numa época onde há muita forma, mas pouco poder. O reavivamento real começa quando você para de fingir, quando você tira a máscara, quando você para de se comparar com os outros e começa a se comparar com Cristo. Quando você para de buscar a aprovação humana e começa a buscar a aprovação divina. E isso dói, porque exige honestidade brutal. Exige que você admita onde está falhando. Exige que você reconheça suas batalhas perdidas. Exige que você pare de culpar circunstâncias e assuma a responsabilidade. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe as condições? Humilhar, orar, buscar, converter. Não é passivo, é ativo. Não é esperar que Deus faça tudo. É cooperar com Ele. É tomar decisões concretas. É mudar comportamentos. É abandonar pecados. É buscar santidade. E tudo isso começa com você. Ellen White ensinou que o reavivamento verdadeiro é pessoal antes de ser coletivo. Não adianta esperar que a igreja mude se você não muda. Não adianta querer um mover de Deus se você não está disposto a se mover. Não adianta clamar por avivamento se você não está disposto a abandonar o pecado que te prende. O reavivamento que você espera lá fora começa aqui dentro, no seu coração, na sua mente, nas suas escolhas. E quando você muda de verdade, você se torna parte da mudança que Deus quer fazer no mundo. O chamado é urgente, não porque o fim está próximo apenas, mas porque sua alma está em jogo agora. Porque cada dia que você adia essa decisão é um dia a mais em derrota. Cada dia que você protela é um dia a mais longe de Deus. E o tempo está passando, as oportunidades estão se esgotando. E a pergunta que fica é: quando você vai parar de adiar e começar a viver de verdade? Quando você vai parar de brincar de cristão e se tornar um de verdade? Talvez hoje seja o dia, talvez agora seja o momento. Talvez essa mensagem não tenha chegado até você por acaso. Talvez seja Deus te chamando de volta, te despertando, te confrontando com amor. E você tem uma escolha: continuar como está ou se render completamente. Continuar fingindo ou começar a viver. Continuar perdendo ou começar a vencer. A escolha é sua, mas não pode ser adiada para sempre, porque um dia será tarde demais. Todas essas verdades, todos esses alertas, todas essas advertências, nada disso importa se você não tomar uma decisão. Conhecimento sem ação é inútil. Convicção sem mudança é hipocrisia. E você pode sair daqui tocado, mas não transformado. Pode concordar com tudo, mas não mudar nada. Ellen White escreveu: o conhecimento da verdade não basta, devemos ser santificados pela verdade. E santificação exige decisão, exige entrega, exige rendição total. A decisão que muda tudo não é complexa, não é emocional, não é temporária, é simples, firme e diária. É acordar amanhã e dizer: hoje eu escolho Cristo, hoje eu vigio minha mente, hoje eu cuido do meu caráter, hoje eu rejeito influências erradas. E fazer isso de novo no dia seguinte, e no outro,
e no outro, até que se torne quem você é, até que a decisão consciente se torne natureza transformada, até que obedecer a Deus seja sua primeira reação, não sua última opção. Mas atenção, essa decisão vai ser testada. Você vai acordar num dia sem vontade de orar. Vai ter dias em que a tentação vai parecer irresistível. Vai ter momentos em que tudo em você vai gritar para desistir. E é exatamente aí que você descobre se sua decisão foi real ou se foi apenas emoção passageira. Porque decisão verdadeira resiste, persiste, não desiste na primeira dificuldade. Ela se renova todos os dias, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém vê. A Bíblia diz: escolhei hoje a quem sirvais. Hoje, não amanhã. Não quando você se sentir pronto, hoje. Porque amanhã nunca chega. Amanhã é sempre a desculpa de quem não quer mudar hoje. E se você esperar se sentir pronto, nunca vai começar. Ninguém se sente pronto para morrer para si mesmo. Ninguém se sente pronto para tomar a cruz. Ninguém se sente pronto para enfrentar batalhas espirituais. Mas você decide mesmo assim. E Deus supre a força que você não tem. Ellen White ensinou que o momento de decisão é o momento mais perigoso, porque é quando Satanás mais ataca. Ele vai te convencer de que você não consegue, que você já tentou antes e falhou, que não vale a pena, que é tarde demais. Mas tudo isso é mentira. A verdade é que Deus está esperando você tomar essa decisão. Está esperando você se render, está pronto para te transformar. Mas Ele respeita a sua escolha, e enquanto você não escolher, nada muda. Então a pergunta é, o que você vai fazer agora? Vai apenas concordar e seguir em frente? Ou vai tomar a decisão que muda tudo? Vai continuar na zona de conforto espiritual ou vai entrar na batalha de verdade? Vai viver mais um dia como sempre viveu? Ou vai começar hoje a viver como Deus quer? A escolha é sua, sempre foi, e vai continuar sendo. Mas saiba disso, essa escolha tem consequências eternas. E o que você decidir hoje define quem você será amanhã. Tem uma verdade que precisa ser dita com toda clareza. Suas escolhas hoje têm consequências eternas. Não estamos falando apenas de ser um cristão melhor. Estamos falando de salvação, de destino, de onde você vai passar a eternidade. Ellen White foi absolutamente direta nisso. O caráter formado aqui determinará nosso destino futuro. Ou seja, o que você está fazendo agora, as batalhas que você está vencendo ou perdendo, estão definindo seu futuro eterno. E isso não é assunto pequeno. Se você vence a batalha da mente, você constrói uma fortaleza espiritual. Seus pensamentos se tornam armas de adoração, não de destruição. Sua mente se torna solo fértil para a palavra de Deus, não terreno aberto para o inimigo. Você vive em paz, em clareza, em comunhão constante com Cristo. Mas se você perde essa batalha, você vive atormentado, preso, escravo de pensamentos que te consomem. E aos poucos, sua fé morre por dentro, enquanto você ainda aparenta vida por fora. Se você vence a batalha do caráter, você se torna alguém de uma peça só. Íntegro, confiável, firme, alguém em quem Deus pode confiar. Alguém que reflete Cristo, não apenas em palavras, mas em ações. E isso te prepara para a eternidade. Porque no céu, não entra máscara, não entra fingimento, só entra caráter transformado. Mas se você perde essa batalha, você vive dividido, frágil, incoerente, e quando a pressão final vier, você não vai resistir, porque caráter não se improvisa na hora do teste. Ele é formado antes. Se você vence a batalha das influências, você se torna livre. Livre da pressão do mundo, livre da opinião alheia. Livre para obedecer a Deus sem medo, e essa liberdade te fortalece, te protege, te mantém firme quando tudo ao redor desmorona. Mas se você perde essa batalha, você se torna escravo,
escravo da cultura, escravo da mídia, escravo da aprovação humana. E quando a hora da escolha final chegar, você vai escolher o que os outros esperam, não o que Deus ordena. Ellen White escreveu algo assustador. Multidões têm uma religião de formas e cerimônias, mas são destituídos de verdadeira piedade. E essas multidões não vão perceber que estavam perdidas até ser tarde demais. Elas vão achar que estão salvas, vão confiar em suas aparências, vão se apoiar em suas tradições. Mas na hora final vão ouvir de Cristo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, e não haverá segunda chance, não haverá retorno, será eternamente tarde. Talvez você precise encarar essa verdade de frente. Suas escolhas hoje importam eternamente. Cada pensamento que você permite, cada decisão que você toma, cada influência que você aceita, tudo isso está moldando seu destino. Não é alarmismo, não é exagero, é a verdade bíblica. E se isso não te move, se isso não te desperta, se isso não te faz mudar, então talvez você já esteja mais perdido do que imagina. E essa é a realidade mais assustadora de todas. Chegamos ao fim, mas para você, algo precisa começar. Porque essa mensagem não foi feita para informar, foi feita para transformar. Você ouviu sobre 3 batalhas, batalhas reais, batalhas que estão acontecendo agora mesmo dentro de você. E a grande pergunta não é se você concorda, é o que você vai fazer. Ellen White alertou, a Bíblia confirmou, e agora você sabe. Você sabe que a vida cristã é guerra, que exige vigilância, que exige disciplina, que exige rendição diária. Você sabe que não pode mais viver no piloto automático, não pode mais fingir que está tudo bem, não pode mais ignorar as batalhas que estão definindo seu destino eterno. Talvez você esteja percebendo agora onde errou, onde relaxou, onde cedeu, e isso dói. Mas é necessário, porque só quem reconhece a doença busca a cura. Só quem admite a derrota pode buscar a vitória. E Deus está esperando você admitir, está esperando você se render, está pronto para te restaurar. Mas só se você quiser, só se você escolher. Então hoje, agora, tome a decisão. Não adie, não espere se sentir pronto. Decida vencer a batalha da mente, vigie seus pensamentos, guarde seu coração. Decida vencer a batalha do caráter. Seja a mesma pessoa em público e em privado. Decida vencer a batalha das influências. Escolha o que você consome. Escolha quem te influencia e faça tudo isso sabendo que não é sozinho. Cristo está com você e Ele já venceu. Se essa mensagem tocou você, deixe nos comentários: estou na batalha. Isso vai fortalecer você e outras pessoas que também estão lutando. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para não perder os próximos alertas. E ore. Ore agora. Peça a Deus força para vencer. Porque você pode. Com Ele, você pode. A guerra está declarada. As batalhas estão acontecendo e você precisa escolher: lutar ou se render, vencer ou perder, viver ou apenas existir. A escolha sempre foi sua e sempre será. Que Deus te dê coragem para escolher certo, hoje, agora, antes que seja tarde demais.